Um intenso debate surgiu no Twitter recentemente. O motivo? Alguém encontrou na rede social o perfil de uma das pessoas que esteve envolvida no que é conhecido como o pior crime do Japão. Indignou a todos o fato de o sujeito estar livre e acessar uma rede social. O que despertou a fúria dos internautas foi a maneira como o homem se referiu ao homicídio que ajudou a cometer há 34 anos. Um homicídio emblemático por sua selvageria, um homicídio que inspirou documentários, ficções e até mesmo um mangá. Por sua vez, isso fez com que o contexto do assassinato voltasse à tona e a indignação só aumentasse cada vez mais. A evidência de uma morte atroz soma-se o fato de estarmos diante de um caso em que a justiça teve um desempenho mais do que pobre e questionável. Mas não vamos nos adiantar, para dimensionar a gravidade do que aconteceu. E antes de saber o que ocorreu ao descobrirem o perfil desse assassino na plataforma de En Los Negros, é necessário que comecemos pelo começo, e para isso precisamos voltar a 1988. Hoje vamos conhecer as atualizações que existem sobre o caso de Junko Furuta. Antes de prosseguir, quero saber se já conheciam esse caso e como souberam dele. Após assistirem ao vídeo completo e conhecerem todos os lados, peço que me deem suas conclusões. O caso é forte e causa impotência. Por isso, peço que nos comentários. Vamos evitar a violência e trocar opiniões sem insultos. E além disso, quero contar pra vocês que é um caso em andamento. Então se quiserem que a gente faça uma segunda parte, vou pedir pra vocês. Curtidas? Se esse vídeo passar de 6.000 curtidas, vou perceber que vocês se interessam pelo tema. E vamos preparar uma segunda parte sobre as atualizações que estão surgindo neste momento. E agora sim. Vamos começar. Era um pouco mais de 8h30 da noite do dia 25 de novembro de 1988. Junko Furuta, 17 anos, retornava do trabalho de bicicleta. Junko era uma garota aplicada, inteligente e disciplinada, focada em construir um futuro à altura das altas expectativas. Ela nasceu em Misato, ainda vivia com os pais e era a filha do meio de 3 irmãos. Com o ensino médio já quase concluído, ela havia começado a procurar um trabalho que lhe permitisse economizar para uma viagem de formatura com a qual sonhava. Ela conseguiu um emprego numa fábrica de moldagem de plástico. Ela estava voltando de lá naquela tarde, despreocupada, provavelmente perdida em suas fantasias de se tornar uma cantora famosa. Ela não sabia, é claro, que aqueles metros pedalando seriam seus últimos minutos em liberdade. Poderíamos dizer que o destino bateu à sua porta, mas na verdade o destino bateu em sua bicicleta. E o destino nessa história tem nome e sobrenome. Nobuharu Minato Nobuharu, de 16 anos. Ele surgiu de repente numa esquina com sua moto, atropelando Junko de surpresa e derrubando-a. Furuta levantou o olhar, temendo o pior e pensando que era o início de um assalto. Nobuharu a olhou com malícia e avançou em sua direção. Porém, Furuta não teve tempo de gritar. Quando ela ia fazer isso, alguém apareceu atrás de seu agressor. Alguém que com coragem enfrentou o agressor e com ameaças o obrigou a recuar. Uma espécie de anjo. Não era uma pessoa estranha para a garota. Seu salvador espontâneo não era outro senão Miyano Hiroshi. Junko tinha sentimentos contraditórios em relação a Miyano. Ele tinha estudado na mesma escola que ela. Em uma ocasião, na frente de toda a turma, ele declarou seu amor por ela, mas ela o rejeitou. O jovem tinha histórico de atitudes problemáticas, nada muito grave, ou pelo menos era isso que Junko pensava. O problema é que havia muitas coisas que a garota não sabia. Nobuharu não sabia, por exemplo, que nos últimos meses, Miyano havia deixado de ser um delinquente de baixo nível para se tornar parte da Yakuza, a máfia japonesa. Ele havia deixado de ter problemas por pequenos furtos para começar a se envolver em agressões graves. Junko também não sabia que Nobuharu era amigo íntimo de Miyano e que ambos haviam orquestrado aquele suposto encontro casual. Ela não sabia que quem se gabava de salvar sua vida era, na verdade, o predador que estava a encurralando. Aos poucos. Depois de perguntar se ela estava bem, Miyano sugeriu a Junko acompanhá-la até em casa para garantir que nada de ruim acontecesse de novo. Após hesitar, Junko aceitou. Eles caminharam juntos por alguns quarteirões. Furuta relaxou e contou ao interlocutor que estava ansiosa para ver o episódio final do programa Tombo naquele dia. Quando estavam chegando ao destino, algo mudou no rosto de Miyano. Seu sorriso confiável de repente desapareceu. Junko percebeu tarde demais que já não tinha para onde fugir. Miyano sacou uma arma branca e a ameaçou. Se ela não o seguisse, ele a mataria ali mesmo.
Segundo vários testemunhos, pouco mais de um mês depois, uma Junko desfigurada pediria por favor que acabassem com a vida dela. Naquele momento, no entanto, ela se deparou com a ameaça e Miyano a arrastou até um galpão abandonado, tomando cuidado para que ninguém o visse. Assim começava um inferno que duraria 44 anos. Não vamos entrar em detalhes sobre a tortura que Junko Furuta sofreu. Basta dizer que o caso possui tamanha brutalidade que até hoje continua chamando a atenção de curiosos e profissionais. Conhecer o nível de crueldade com que Junko foi tratada em seus dias de cativeiro sempre deixa um gosto amargo e a certeza de que a maldade humana pode superar qualquer limite imposto pela imaginação. Basta mencionar certas questões que são relevantes para que possamos ter uma ideia do quanto Junko foi abusada. Miyano levou a garota à casa do colega Nobuharu. Uma vez lá, ele chamou outros 2 colegas, também menores de idade, Yor Ogura e Yasuji Watanabe. Os 4 se encarregaram de transformar as horas de Junko em um verdadeiro pesadelo. Não só continuaram com o abuso, como chegaram a pendurar a jovem para usá-la como saco de pancadas. E isso foi só o começo. Eles a amordaçaram, a esconderam, bateram nela com halteres, a queimaram com cigarros e velas, introduziram lâmpadas, tesouras e barras de ferro. E ainda colocaram fogos de artifício em suas partes íntimas, causando queimaduras graves e ruptura de órgãos internos. Insatisfeitos, Miyano e seus amigos chamaram outros membros da Yakuza para o banquete criminoso. Após 48 horas trancada, já toda machucada e fraca, Junko foi obrigada a ligar para seus pais e dizer que estava na casa de Junko. Os pais de Nobuharu estavam na mesma casa onde no último quarto aquelas atrocidades estavam acontecendo, mas não disseram nada a respeito. Junko havia sido apresentada como namorada do filho deles, e declarariam mais tarde que tinham medo, sabiam que algo muito ruim estava acontecendo e supunham que, se denunciassem, suas próprias vidas poderiam estar em perigo. Os sequestradores também a obrigaram a fumar vários cigarros ao mesmo tempo e a inalar diluente de tinta. Emiliano queimou várias vezes as pernas e braços de Furuta em um incidente. No final de dezembro, a jovem estava gravemente desnutrida depois de ter sido alimentada com restos de comida e com a própria urina. Mais de 100 homens a abusaram. Devido aos graves ferimentos e queimaduras infectadas, ela não conseguia ir ao banheiro e ficou confinada a uma pequena parte do quarto. O corpo dela também estava severamente mutilado, exalando um cheiro pútrido que fez com que os 4 rapazes perdessem o interesse nela. Eles sequestraram e abusaram de outra mulher de 19 anos que também voltava do trabalho para casa, como Furuta. Destacamos que já se falou e escreveu muito sobre as experiências da garota naquele quarto. Os detalhes apenas revelam o óbvio. Aquilo foi algo horrível, que contou com a cumplicidade de muitas pessoas em uma região do país onde o ataque a mulheres estava normalizado pela frequência com que acontecia. No dia 4 de janeiro de 1989, quando faltavam apenas 14 dias para completar 18 anos, Junko Furuta morreu. Uma versão da história diz que os sequestradores convidaram a garota para um jogo de tabuleiro como zombaria. Após mais de 40 dias de abusos, a adolescente já não conseguiria usar sua inteligência tão elogiada pelos professores. Apesar do estado de Junko, ela venceu a partida, o que provocou a fúria final de Miyano, que a incendiou novamente. Após horas finais de sofrimento, Junko colapsou com convulsões. Com medo de punição pelo assassinato, o grupo envolveu o corpo de Junko Furuta em cobertores e o colocou em uma mala. Depois eles jogaram seu corpo em um tambor de 210 litros e o encheram com concreto úmido. Miyano até deixou uma fita com o episódio final de Tombo ao lado do corpo de Junko Furuta. Diante da incredulidade dos outros, ele foi visto pálido e presumiu-se que estava com medo de que o espírito da garota voltasse para persegui-lo e atormentá-lo. Esse medo provavelmente o levou a confessar o crime em um episódio confuso. Em 23 de janeiro de 1989, Miyano e Joe Ogura foram presos pelo ataque de 19 de dezembro, já cansados de maltratar Furuta. Os agentes ficaram em seu encalço e os interrogaram separadamente. As forças policiais estavam convencidas de que os jovens estavam por trás do desaparecimento de uma mulher e seu filho. Durante o interrogatório, um dos oficiais fez Miyano acreditar que a polícia já sabia de um assassinato cometido por ele.
Pensando que Joe Ogura havia confessado o crime contra Furuta, Miyano contou às autoridades onde encontrar o corpo da garota. A polícia ficou atônita quando, ao chegar ao local, encontrou o que encontrou. Foi nessa época que a mídia começou a falar sobre o pior caso de delinquência juvenil no Japão do pós-guerra. A revista Yukan Bunjun revelou os nomes dos 4 torturadores, indicando que, dada a gravidade do crime, eles não mereciam que seu direito ao anonimato fosse respeitado. O julgamento não demorou a acontecer e foi acompanhado de perto por milhares de cidadãos que ficaram estupefatos. Os 4 rapazes se declararam culpados de causar lesões corporais que resultaram em morte. Não se falou em assassinato, não se levou em conta o abuso carnal. Além disso, os agressores foram julgados como menores de idade, o que resultou em penas irrisórias se considerarmos a brutalidade do ocorrido. Em julho de 1990, um tribunal de primeira instância condenou Hiroji Miyano, o suposto líder do crime, a 20 anos de prisão. Segundo relatos, a mãe de Miyano enviou aos pais de Furuta 50 milhões de ienes após vender a casa da família. A Miyano foi negada a liberdade condicional. Em janeiro de 2013, ele foi preso novamente por fraude. Sem provas, ele foi liberado sem acusações, mais tarde naquele mês. Ele seguiu ligado à Yakuza e seu paradeiro é desconhecido. Yasuji Watanabe recebeu uma sentença de 5 a 7 anos por sua participação no crime. Joe Ogura passou 8 anos em uma prisão juvenil antes de ser libertado em agosto de 1999. Depois de sua libertação, dizem que ele se gabou. Em julho de 2004, ele foi preso por agredir quem eles achavam que poderia ser o amante de sua namorada. A mãe de Ogura destruiu o túmulo de Furuta, afirmando que ela havia arruinado a vida de seu filho. Nobuharu Minato foi condenado a 5 a 9 anos. Em 2018, ele foi preso de novo por tentativa de assassinato. Em 2020, ele estava livre e mantinha uma presença ativa nas redes sociais, especialmente no Twitter, usando outra identidade. Quando a comunidade descobriu de quem se tratava, a notícia logo se espalhou. Havia 2 grupos de pessoas bem distintos. Aqueles que imediatamente foram ao suposto perfil do assassino para assediá-lo e cobrar pelo seu passado. E outro grupo que tentou lidar com o assunto de uma forma menos impulsiva. Diante disso, havia questões básicas a serem analisadas. Todos tinham certeza de que aquele perfil pertencia a uma das pessoas que matou Furuta? E caso realmente fosse, seria sensato provocar um linchamento social? Se a justiça o havia sentenciado de forma muito branda, na opinião de muitos, não deveria ser a justiça a receber a reclamação? Minato foi ameaçado. Outros relembraram seu crime e sugeriram que ele tirasse a própria vida, caso ainda tivesse alguma dignidade. Minato usava e ainda usa seu perfil para compartilhar informações ligadas a teorias da conspiração, pelo que pode ser visto em suas postagens. Ele é um fiel crente de que o governo dos Estados Unidos está realizando intervenções nas sondas cerebrais das pessoas para gerar uma espécie de adestramento. Minato inclusive diz que não dorme bem, sintoma que afirma compartilhar com milhões. Sua explicação para o assunto é a presença de pulsos eletromagnéticos que estariam alterando a capacidade cognitiva dos seres humanos. Em certo momento, duvidou-se se esse usuário era um dos assassinos de Junko, mas a questão terminou quando Minato falou sobre o tema, intensificando o debate. Pelo que dá a entender com suas palavras, Minato assume que de alguma forma foi julgado injustamente, já que as Nações Unidas desejam detê-lo e desacreditá-lo, por sua luta contra o crime tecnológico. Minato se considera perigoso por estar expondo o que as grandes potências do mundo fazem. Em uma postagem que foi republicada e repudiada por milhares de pessoas nas últimas horas, Minato chama o assassinato de Junko de um episódio vergonhoso de sua infância. O tweet foi respondido por muitos usuários que consideram uma falta de respeito. A maneira como o homem fala sobre o que fez e a visão que ele mantém sobre o assunto. Neste momento, há grupos que dizem estar desvendando tudo sobre o perfil para poder publicar em breve o endereço real do assassino. E o que acontecerá se isso for conseguido? Justiça com as próprias mãos, talvez? Muitos profissionais e especialistas tentam analisar o assunto com certa frieza. O que ocorreria se alguém decidisse agir conforme acha justo e cumprisse a promessa de matar Minato? É aceitável tolerar isso? Devemos aprovar tal atitude? Os pais de Furuta ficaram na época tão consternados
com as penas que os assassinos de sua filha receberam, que iniciaram uma série de processos civis, o principal deles contra os pais de Nobuharu Minato, na casa de quem os crimes foram cometidos. O local próximo de onde o corpo de Junko foi encontrado foi desenvolvido desde então, e agora é o Parque Wakasu, onde ocasionalmente flores são deixadas para lembrar da garota. Após atos de vandalismo em seu túmulo, o corpo de Furuta foi transferido para a América do Norte e enterrado no cemitério Paraíso Norte, em Houston, Texas. O surgimento do perfil do suposto Minato evidenciou que a sociedade como um todo continua insatisfeita com a forma como as coisas foram resolvidas. Como se faz justiça em casos com tanto sadismo? Muitos falam sobre a inevitável pena de morte, outros preferem argumentar que a pena de morte foi abolida em muitos lugares por prejudicar certas questões humanitárias. Então, o que acontece quando as sentenças não refletem o que a sociedade como um todo considera mais justo? Também é verdade que já não se trata do que Minato pode dizer ou não. Mesmo que ele se desculpe, a maioria só o vê como quem atropelou Junko ao derrubá-la da bicicleta. Começar assim com tantos abusos indescritíveis? O que acontece quando consideramos que quem é punido não merece uma chance de redenção? Qual é o próximo passo? O que seria mais lógico? O que deveríamos esperar que acontecesse? O que vocês acham sobre isso? O tema é delicado, por isso quero que nos empenhemos em compartilhar opiniões embasadas. Leio vocês nos comentários.